que eu queria perguntar, galera, tive um imprevisto, essa semana eu não vou poder na quinta-feira à tarde, que a gente tinha marcado aquela aula, não, aquela conversa sobre faculdades. Ah, Vocês preferem marcar amanhã, sexta ou na semana que vem? Porque eu acho que às vezes amanhã vocês têm plantão com o Mauro também, mas amanhã comigo pode ser também qualquer horário. Que dia vocês preferem? Pode ser tanto amanhã quanto sexta, quanto semana que vem na quinta também, ou qualquer dia de quarta, de terça a quinta. O que vocês preferem aí? Só para eu ir qualquer dia. Amanhã vocês têm plantão com o Mauro? Amanhã é dia mais de boa. Vocês não têm plantão com ele? Não confirmou nada. Tá, então vamos deixar para amanhã. Caso... Só um segundo, gente. Meu cachorro vai lá latir. Tá fechado, viu? Então, se o Mauro marcar para amanhã o plantão dele, aí a gente dá uma olhada. Qualquer coisa, porque a gente também fica conversando pelo grupo. Mas vamos deixar então marcado para o mesmo horário, que seria 5, só que amanhã então. Beleza? Claro que é livre, não precisa estar todo mundo. Não, eu tô na casa dos meus pais, na real. Eu fiquei, tipo, essa quarentena toda. Eu fico, tipo, um mês na minha casa, no meu apartamento, um mês na casa dos meus pais. Ou um pouquinho menos. Um mês na minha, umas 3 semanas aqui. Aí vai dando assim. Aí eu vim pra cá no sábado, fico até o comecinho de setembro, eu acho, que é aniversário da minha mãe. Aí volto pra lá. E por aí vai, né? Mas enfim, então fica marcado para amanhã, tá, galera? Qualquer coisa a gente se fala aí pelo WhatsApp, mas aí amanhã eu dou uma relembrada também. Óbvio que é opcional, não precisa entrar todo mundo, só quem quiser. A gente troca uma ideia aí, de acordo. Só um segundo, gente, que eu preciso colocar o cachorro para fora antes que ele faça uma catástrofe aqui. Pera aí. Ele vai sair, mas ele vai entrar. Pronto, deu bom. Agora, claro, ele vai ficar latindo no portão durante umas 9 horas seguidas, mas tudo bem. Pelo menos ele já não tá aqui do lado mais. Então é isso, galera. Fica feito o convite aí. Amanhã eu mando aí uma mensagem confirmando, relembrando, e a gente faz uma roda de conversa, então. Aquele tempo máximo de 40 minutos mesmo. E vê de marcar outras aí mais pra frente, sem tomar muito tempo de todo mundo. Beleza? Tranquilo? Suave? Tomar os latidos, daqui a pouquinho ele para. De buenas? Demorou, então. Então, bora. Galerinha, semana passada a gente estava falando dos problemas ambientais. Essa parte eu comentei que era... Jack, chega, vai. O cachorro já foi embora. Eu comentei que a gente estava... tem que dar bronca. Vocês acham que só dou bronca em aluno? Dou bronca em cachorro também. Pergunta não tá passando no chat. Tá ligado? Cachorro, e TV, e etc. Mas enfim, eu não lembro nem o que eu estava falando. Isso aqui é da apostila 2, tudo bem? É que como era meio que uma introdução, meio que até revisão de algumas coisas que a gente viu aí no primeiro semestre, nem tinha lista. Hoje que a gente vai ter 2 aulas aí, a gente vai falar de problemas ambientais como um todo. Aí a gente usa, aí sim a gente tem uma lista, a gente avança um pouquinho mais no conteúdo. Então, a gente semana passada falou de vários biomas, Amazônia, Cerrado, Caatinga, etc. Lembrando que por que é importante passar um por um? Porque muitas vezes é cobrado como não só o que acontece, mas como combater o problema de cada bioma. Então, conhecendo as suas características, conhecendo os seus problemas ambientais, você pode aí propor iniciativas, né, que serão cobradas em algumas questões. Então, sei lá, tem um texto, tem uma foto falando de um desmoronamento de terra na Mata Atlântica. Aí a pergunta muitas vezes é: como prevenir esse tipo de impacto? Aí, sabendo os seus conhecimentos no relevo, sabendo seus conhecimentos é bom, né? Aquela questão tipo assim, com base nos seus conhecimentos,
E fudeu, Bruno. Já é que nem eu com exatas, né? Com base em conhecimentos. Que conhecimentos? Eu parei de entender matemática quando o x deixou de ser vezes, tá ligado? Mas enfim. Então eles perguntam assim, com base no que você sabe, aí, com base no conhecido sobre determinado bioma, o que pode ser feito de prático mesmo aí para melhorar? Que eu até comentei semana passada que toma cuidado com uma coisa. Muitas vezes a questão não é modificar a lei, e sim fazer com que a lei seja cumprida, aumentar a fiscalização, esse tipo de coisa. Mas enfim, para a gente acabar rapidinho então. Bioma das araucárias, que muitas vezes é considerado uma parte da Mata Atlântica, mas não tem problema também se for. Devastado muito, especialmente pela indústria da madeira, né, por fábricas moveleiras, né? Você pensar como que é o bioma das araucárias, né? Árvores de grande porte, basicamente é isso. Então, tirou tudo para fazer madeira e depois plantou no resto aí a agropecuária, que é muito forte na região sul, como a gente já viu. Das pradarias, a gente falou recentemente, tanto em domínios mais lá para trás, quanto quando falou de solos, sofre uma arenização antrópica, ou seja, já tinha fatores naturais, um solo aí de rochas sedimentares areníticas, um relevo propício, bastante chuva, bastante vento, que desgastam mais rapidamente esse solo, mas a pecuária contribuiu aí para formar esses areais. E outros que a gente não viu em domínios, né, que são outros biomas, na real, né, como o Pantanal. Não sei se alguém viu a notícia aí, o Pantanal, inclusive, está tendo um dos maiores incêndios da sua história esses dias, né? O Pantanal ele é uma área de enorme biodiversidade, para variar, né? Ele reúne características de todos os biomas quase brasileiros e ele é ameaçado especialmente pelo mercúrio da mineração ilegal. Então, muitos mineradores procuram ouro lá no Pantanal e para separar o ouro de outros metais, outras impurezas, eles utilizam mercúrio e contaminam a água. Eu não sei vocês, galera, mas vocês não têm uma impressão de que algumas palavras escritas certas estão erradas? Para mim faz muito mais sentido mineiração. Tinha que ter um i aqui, ó. Mineiração. É muito estranho falar mineiração. Parece que está comendo uma má letra. Vocês não acham? Eu sempre fiquei incomodado. Porque é mineiro. É uma mineiração. É o ato de mineirar. Eu acho muito estranho. Então devia ser mineiro, sem o i. Eu acho bizarro. Não sei se vocês concordam aí, se vocês compartilham desse sentimento, mas acho que todo mundo tem alguma palavra que você acha que tá certo, mas tá escrito errado, né? Que nem muita gente fala do iogurte, né? Iogurte eu até acho de boa, assim, mas mineiração... Calma que eu consegui ver o chat aqui. Quem é o chat? Pera. Ah, achei. Minério não tem i. É, mas por que mineiro tem i? E mineral, é verdade. São mais coisas sem o i do que com o i. Isso vai me ajudar a refletir sobre, mas ainda assim me incomoda um pouquinho. Mas é uma boa, bons argumentos. Estou mais tranquilo Mano, eu agora. acho que é até o. É mais da gente falar errado, né? Sim, com É mais a certeza. questão de a gente fala errado e aí acaba pensando que escreve de outro jeito. Uma que eu sempre E falo errado é errado. meteorologia. Eu sempre falo errado também. Sempre começo falando meteorologia, sei lá por quê. Eu sempre falo errado essa. É doido isso. Mas enfim, além então da mineração, temos a pecuária, né, basicamente como quase todo o Brasil, e é muito importante falar desse ponto específico, né, o turismo predatório, porque não é aquela questão do ecoturismo, o turismo que ele vem para conscientizar, para valorizar a natureza também, além de lucros, e sim uma caça, uma pesca ilegais também, como são praticadas às vezes, e sim resorts e hotéis de luxos, que não tem a questão ambiental, e sim querem só aproveitar o Pantanal, como qualquer área, como uma riqueza. É importante diferenciar o turismo predatório do ecoturismo, porque o turismo ele pode ser uma fonte não só de renda para a região, mas como de preservação ambiental também, e de conscientização do turista que vai para lá. A questão é como ele é aplicado. Se o empreendimento turístico, né, se a atividade turística, ela vem com essa intenção ou não. Isso vale para o litoral, isso vale para a montanha, isso vale para o Pantanal, para qualquer área. E temos os manguezais também, aquela região de transição, aquele bioma de transição entre
A área terrestre e os mares, né, são ambientes com plantas adaptadas ao sal, adaptadas à grande quantidade de água, de lama, que tem uma grande importância ambiental, pois além de proteger os litorais, são os berçários de vida marinha que a gente fala, então uma grande quantidade de peixes e outras espécies, caranguejos, invertebrados e tal, nascem nos mangues e depois se dirigem para alto mar. Além disso, uma importância social também de uma população que vive do manguezal, né? Ele também é destruído pelo turismo, muitas vezes derramamento de petróleo e tal, falta de saneamento básico nos litorais e pela carcinicultura, né? O que é a carcinicultura? É a criação de camarões. Tudo bem? Você vê esse termo aí, está falando de uma fazenda que a galera chama, apesar de não ser uma plantação, mas eles chamam de fazenda de camarão. Eu já vou mostrar uma imagem. Então temos a mineração no Pantanal e as rodovias como cortam de fato, né, que auxiliam também no desmatamento, mais ou menos como a Amazônia. E uma imagem meio ruim, eu sei, mas não achei uma muito melhor, de criações de camarão, né? Então somente umas lagoas artificiais aí de água salgada, bem rasinhas, onde se cria o camarão e para isso é desmatado e alterado o mangue. Por isso é algo negativo. Belezinha, galera? Mineiro para mim é pessoa de Minas. É, então, para mim também. Mas a pessoa de Minas, ela vem de Minas porque tudo bem que nem todo mineiro é um minerador. Se mineração vem de. Ah, não sei, mas para mim um I ali ficaria muito gostoso, muito mais legal. Mineiração, né? Mas de fato, gramática é e acabou, né? Eu acho que para mim aquelas coisas dos porquês, por exemplo. Hoje em dia eu já entendi bem, né? Tipo, o uso dos porquês. Ah, para que tem 5 porquês diferentes? Para que ter a crase, por exemplo? Eu acho que o português ele é uma língua bonita, mas tem umas regras que o Marcelo não me ouça, tchau e tal. Mas tem umas regras que não me descem. Belezinha por enquanto, gente. Tirando a parte da mineiração, que eu acho bizarro. Tudo de boa. Beleza? Fechou então. Agora sim, galera. Avançando para a parte de problemas ambientais. Não vou chamar de mundiais, porque também tem no Brasil, né? Mas problemas ambientais gerais. Ou problemas ambientais 2. O retorno. Tipo aqueles nomes de filme 2 da Sessão da Tarde, né? A missão, a campanha, a vingança. Umas coisas assim, né? Agora a gente vai falar da questão geral aí de meio ambiente, que é meio repetitivo. Então, assim, a gente fala de alguns pontos importantes, mas de maneira até que resumida, para não ficar focando muito nisso, né? Porque não, vira e mexe a gente acaba voltando no meio ambiente em outros assuntos, né? Domínios, quando fala de alguma região, de um país, quando fala de indústria, de cidades, de agricultura. Então é mais enxuto aí de maneira geral o conteúdo, porém, óbvio que ele é muito importante. O Enem é uma prova que gosta muito disso, FUVEST, aí vai muito da questão, da maneira como é cobrada, e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje também. Provável que seja essas 2 aulas isso, se eu não falar pra caralho, dá tempo aí, faça uma listinha e encerra esse assunto. Então, começando, né, galera? Qual que é a ideia dos problemas ambientais, da poluição, do desmatamento, do desgaste do planeta natural em larga escala, né? Então, acredito, né, se que desde que o ser humano começou aí a avançar suas primeiras técnicas de ferramentas, de agricultura, de manipular o fogo, ele começa a alterar a natureza, claro. Só que éramos uma espécie em muito menor número e com muito menos tecnologia. À medida que as tecnologias vão evoluindo, a alteração do meio ambiente evolui também, aumenta também, claro. E qual é o momento que nós temos maior salto tecnológico da história da humanidade? É a Revolução Industrial, né? Desde a primeira, a segunda e até as atuais, alguns chamam de terceira, outros estão até chamando de quarta revolução aí. Mas enfim, a partir do século XVIII aí, então 1750, 60, 70 aí, a partir daí você tem então uma grande intensificação da degradação ambiental. Por quê? Com as revoluções industriais, primeiro você tem urbanização, né? Vamos lembrar que urbanização e industrialização são fenômenos que historicamente andavam juntos.
Um país, quando se industrializava, ele se urbanizava também, porque a fábrica ficava na cidade e não no campo. E a cidade é esse ambiente de grande degradação, de grande impacto ambiental, de uso de materiais construídos, de carros, de fábricas, de esgoto, de não sei o quê. Então, é um ambiente de grande alteração no meio ambiente, né? Ah, mesmo seja pequena, sim, mas várias espalhadas pelo mundo, você tem aí, então, grandes alterações. E justamente esse avanço tecnológico, né? A ideia da revolução industrial da indústria é produzir em massa para consumir em massa. Desde lá da fábrica de tecido da primeira até a indústria cultural de hoje em dia, né? A ideia é essencialmente a mesma. Então, essa máquina que vai girando e vai tirando recursos da natureza, vai produzindo produtos para a gente consumir, a gente gasta dinheiro nesses produtos e joga fora o que sobrou, ou quase o produto inteiro, o resíduo, e vai sendo nessa lógica, né, que a galera chama de uma lógica linear. Então, tirou a natureza, produziu, vendeu, consumiu, jogou fora. E essa lógica linear, ela leva a um esgotamento do planeta. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Isso aumenta muito no século XX, com aí especialmente não só a globalização, né? Até antes você pode falar aí, né? Com uma série de novas inovações tecnológicas, até veio novas inovações, né? Mas a TV, o rádio, o telefone, um estilo de vida aí depois das duas guerras mundiais, quando o mundo parou de se matar em larga escala, por enquanto, né? Você teve aí as pessoas começaram a gastar mais com supérfluos, vamos dizer assim. Então aumenta o turismo, aumenta aí gasto com moda, com ah, gastronomia, alta gastronomia, enquanto basicamente antes era muito, a maior parte da população era o essencial. A partir daí o consumismo, né, ele vai se levando para outras classes sociais também, o que é muito positivo no sentido de todos terem direito, deveriam ter o direito de consumir, né, produtos refinados, produtos mais chiques, e tal. Porém, por outro lado, vai levando a uma degradação do planeta, né? Porque essa lógica, na origem dela, ela estava com a essência errada. Qual que é essa lógica? Essa lógica é a de que os recursos do planeta eles eram infinitos. Por mais ridículo que isso possa parecer, durante muito tempo, nas primeiras, segundas e segunda revolução industrial, a humanidade produzia, consumia e descartava com uma ideia de que o planeta era tão grande, tinha tanto recurso, e que nunca ia acabar. É meio bizarro falar isso. Hoje em dia parece até patético olhar para quem estava lá atrás e falar: meu Deus, beleza, a galera acreditou que a Terra era plana e vocês acreditaram que os recursos nunca iam acabar. E como essa base foi continuando, até hoje é muito difícil romper com isso. Ou seja, buscar uma nova cadeia de fornecimento de produtos e de consumo que seja menos exploratória, que seja menos devastadora para o planeta. Então, nós temos aí não só uma questão de consciência antiga, como uma consciência feita para dar lucro e feita, querendo ou não, para desgastar o meio ambiente. Como é aquele conceito de obsolescência programada, né? Um produto aí que ele é feito de propósito para ter um prazo útil de vida aí de fato, né? Eletrodomésticos de maneira geral, mesmo as roupas, os automóveis, comparativamente até uma geladeira, uma televisão, o que elas duram hoje, bem, funcionando bem, com relação a uma geladeira de 30, 40 anos atrás, é curioso observar, né? Vocês sabem aí, casa de vó, casa de tia, às vezes lá, quem tem uma chácara ou coisa assim, e às vezes tem aquelas geladeiras velhas, que parece que é sempre aquele marronzão escuro, ou aquele azul calcinha, aquelas do bebê, clarinho, clarinho, né? É aquela geladeira, mano, que tem uns trilhões de anos, mas tá lá, gelando, bonitinha, faz barulho, óbvio e tal, né? Então nós temos isso da obsolescência programada. Eu coloquei para variar alguns links para vocês e dei uma sugestão de documentário. Chama A Conspiração da Lâmpada ou The Bulb Conspiracy. Olha, vocês viram? Silvia estaria orgulhosa de mim. Tem no YouTube, rapidinho. Esse não é o dos que eu passei para vocês já em aula, tá? E eu acho que ele tem aí uma horinha mais ou menos. Documentário não é aquele ânimo todo, mas fica de recomendação aí quem tiver na semana de saco cheio, por exemplo, aí para vocês, se quiser, tá a recomendação aí. Então, galera, com a globalização, esse problema ambiental ele começa a se tornar em escala mundial.
seja por um impacto localizado que afeta o mundo inteiro, como, por exemplo, o desmate na Amazônia, lembrando que a Amazônia tem uma regulação do clima mundial, seja porque uma série de impactos localizados somados juntos dá uma escala mundial, né? Então, sei lá, um navio faz o derramamento de óleo lá no Golfo do México. Você tem a corrente do Golfo que leva esse óleo até a costa da Europa, por exemplo. Então, o planeta é articulado. Os problemas ambientais, infelizmente, são articulados também. Ano passado mesmo, a gente pensar naquele derramamento de óleo na costa do Nordeste, que não foi uma culpa brasileira, vamos dizer assim, né? Foi um navio estrangeiro, com óleo venezuelano, navio grego, se não me engano, né? Então, que nem não tinha uma relação de fato com algum acidente do Brasil. Porém, afetou aí severamente nosso litoral, por exemplo. Como o Brasil lidou com a crise é uma outra questão, mas não foi, entre aspas, culpa nossa, né? E você tem novas questões aí, né? O lixo eletrônico ele é muito importante falar, porque você tem aí uma série de novos elementos utilizados que podem trazer novos tipos de poluição e de doenças também, né? É muito louco, galera, que essa aula eu já tinha feito de slide ano passado. E eu tinha colocado de novas doenças ano passado já, sem nem pensar no coronga. Mas, de fato, já comento assim sobre, Bia. De fato, o que muita gente especula, assim, com o derretimento do gelo, seja nas calotas polares, seja no topo das montanhas, uma série de micro-organismos e bactérias que estavam congelados, adormecidos no gelo, podem ser liberados novamente e causar, não novas necessariamente doenças, né? Mas a reedição de uma doença de 500, 1000 anos atrás, por exemplo, né? Tem muitos estudos que falam sobre isso. Não é o caso do coronga, mas é uma coisa que preocupa aí algumas pessoas. Sobre o acidente no passado, não. Basicamente, não, a investigação não foi muito fundo para saber como foi, quem foi. E pelo que eu lembro, assim, a maior parte do óleo ele foi resgatado por voluntários, teve ajuda governamental. E eu lembro de ver uma notícia, faz um tempo já, assim, no meio de coronga, que tinha voltado algumas manchas pequenas, que ainda tem uma boa quantidade de óleo soterrado, vamos dizer assim, né, que por vezes sai um pouco, mas foi basicamente isso. Então tem até um pouquinho do óleo lá ainda, mas reduziu-se muito a quantidade dele. E sobre a investigação é Brasil, né, gente? Aí a maior parte dos danos ambientais, Brumadinho, Mariana, esse desastre entre o Dia do Fogo, fez um ano passado, ontem. Aí a grande maioria fica sem saber, né? E então eu deixei também para vocês, galera, duas dicas. A África, por exemplo, né, que é esse segundo link aqui, galera, tem países que são considerados como lixões gigantescos. Como assim? Eles pegam tudo catadão de sobra da Europa, dos Estados Unidos. A galera joga fora com mais facilidade TV, celular, rádio, computador, porque tem muito mais estilo de vida consumista, e manda para esses países. Esses países compram muito barato, claro, essa mercadoria de segunda, terceira, quarta mão, para ver o que dá para reaproveitar ou não. Só que basicamente joga tudo num barracões gigantescos, fica tudo a céu aberto, e meio que vai quem quer, assim. Você quer um computador? Vê se você acha lá. Achou? Beleza. Sabe consertar? Tá funcionando? Então é meio doido aí. Quem quiser dar uma olhada, fica aí à vontade. Então, né, só umas imagens aí para a gente visualizar melhor o problema, né? Com a Revolução Industrial, então vem essa questão de dano ambiental mais intenso. É uma consciência que não existia, eu já vou explicar o porquê. Eu trouxe uma foto, galera, para mostrar que, apesar da galera pensar que os problemas não eram finitos, né, que eles eram infinitos, já tinha aí danos ambientais mais severos, como por exemplo esse caso nos Estados Unidos, na marcha para o oeste, né, que a gente estuda história, né, no avanço das 13 colônias até a costa do Pacífico, no que hoje é a Califórnia, não teve só massacre indígena, teve também massacre de várias espécies de búfalos, ou bisões, como eles falam, né, e isso daí é basicamente uma montanha de carcaças de búfalos. Né? Para a gente ter uma comparação, nós temos um carinha aqui e outro aqui, o tamanho da montanha. E basicamente, galera, eles foram matando assim, tipo, mano, não tô fazendo nada agora, acho que eu vou dar um tiro ali naquele búfalo. Aí, mano, vamos postar. Se eu der um tiro naquele búfalo, ele cai pra esquerda ou pra direita. Então foi tipo uma coisa assim, não era, eles tinham que comer.
foi muito, muito, muito forte por evidências históricas, por registros escritos e tal, de que eles basicamente achavam que a população de búfalo nunca ia acabar. E acabou. Daí também que vem aquela cultura do Buffalo Bill, né, que foi aí um personagem famoso do final do século XIX nos Estados Unidos e tal. Mas então, é essa cultura, né, do consumismo exagerado, que a gente conversa bastante. Vocês conversam aí em sociologia também, a gente conversou em ciências sociais lá atrás também. Entra a questão da indústria cultural e uma série de conceitos aí que são importantes relacionar as causas de fato, né? Essa ideia então do para ser feliz você precisa consumir, você precisa comprar. A gente preencher os nossos problemas sociais através do consumo, né? E eu acho que isso ficou muito, muito claro também, né, gente? Quando começou a flexibilizar a quarentena em algumas cidades, não vou entrar tanto no mérito se devia ou não, mas enfim, quando começou a flexibilizar, a primeira coisa que todo mundo foi fazer é ir no shopping, ir no centro das cidades. A galera foi de carro no shopping para comprar produtos que não são de primeira necessidade. Tipo, preciso ir no centro para comprar uma calça jeans. Isso é o quê? Isso mostra um estilo de vida consumista. A galera sentir mais falta do shopping e não de outros lugares, sabe? Mas aqui também é uma cidade falta opções de lazer também, claro, né? Então isso ficou evidente aí. Então a questão do lixo eletrônico, por exemplo, né, com uma série de componentes químicos, lixos também aí de difícil manejo, né, de difícil reciclagem, é uma questão atual. E quando começa a se falar de uma conscientização ambiental? Parece meio ridículo falar, né, galera? Mas a gente pode observar nas nossas próprias famílias. Não sei como é de vocês, assim, mas meus pais têm mais ou menos uma consciência ambiental legal, mas meus avós quase morreram todos, mas meus avós, né, meus tios mais velhos, coisa assim, nem tinha essa de meio ambiente. Mano, você vai economizar água, energia, porque você paga a conta. Acabou, tá ligado? Não tinha essa ideia de temos que preservar o meio ambiente. Porque, por incrível que pareça, gente, durante muito tempo, a humanidade achou realmente como um todo que não ia ter essa coisa de acabar a água potável para todo mundo, de aquecimento global que vai desregular o clima. Basicamente, a galera achava que ia durar tudo para sempre. Parece meio óbvio, eu coloquei aí um memezinho que eu sempre gosto de falar quando alguém fala uma coisa óbvia, né? Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Mas, galera, é só a partir do século XX aí que temos as primeiras conferências sobre isso, né? Ah, elas começaram até um pouquinho antes, mas eram sobre coisas muito específicas. Teve uma conferência na Europa para definir um pássaro que estava sendo ameaçado por uma indústria. A primeira conferência mundial, organizada pela ONU, que também ainda era uma agência nova e tal, foi em 1972, em Estocolmo, que ela teve essa, finalmente, a galera entendeu. Estão acabando os recursos. Não dura para sempre petróleo, água, água potável de qualidade, o minério de ferro, as florestas. Parece meio óbvio falar, né? Mas durante muito tempo foi essa a mentalidade. Essa foi a vantagem dessa conferência. Conscientizou o mundo. O problema qual que foi? Você tinha uma divisão muito clara. País rico era país que já tinha feito a sua industrialização. Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, etc. Que já tinham, a grande maioria, destruído boa parte de suas florestas e recursos naturais. E aí o que eles falavam? Eles se voltavam ao chamado então terceiro mundo, lembrar que esse termo a gente não usa mais, mas ao então terceiro mundo, que é a América Latina, África, Ásia, os pobrão, né, o subdesenvolvimento, e falava: vocês que têm florestas ainda, Amazônia, floresta na África, etc., vocês têm que preservar. Aí alguns países, principalmente Brasil, Índia, México, China, aqueles subdesenvolvidos industrializados falavam que, pera, vocês destruíram de vocês se desenvolveram por isso, e a gente agora não pode? Então ficou uma coisa nessa acusação de quem seria o responsável pelo meio ambiente, né, por preservar e por ter destruído o meio ambiente. Uma coisa que, de certa maneira, continua um pouco até hoje, de fato, né? Quando, na real, a questão não é nem muito uma questão de ficar apontando o dedo, e sim de pensar que deveria ser uma cooperação internacional, né? Quando um aponta o dedo para o outro, tipo, mas tal já fez isso, mas sei lá, os Estados Unidos destruiu. Parece, sei lá, coisinha de irmão, assim. Mas ele fez primeiro, sabe? Tipo, uma coisa que não justifica, não absolve o outro, né? Dois erros não fazem um acerto. Mas, enfim, até hoje temos essa discussão ainda, temos esse debate, né? Porém, a vantagem é que ela descobriu, uau,
que os recursos eram finitos. 20 anos depois, tivemos a Eco 92, feita no Rio, no qual foi lançada aí a Agenda 21. Vocês já devem ter visto bastante sobre essas agendas da ONU aí, né, galera? Você pega elas aí no Google e algumas caem em algumas questões, elas falam tudo de melhor e maravilhoso. Acabar com o preconceito de qualquer espécie, garantir acesso à saúde, educação e alimentos para toda a população mundial, a moradia digna, preservação ambiental e não sei o quê. É maravilhoso quando você olha. Ela cumpre algum desses? Alguns ela começa a pensar em tentar, quem sabe, um dia chegar perto. Vocês estão ligados como que é, infelizmente, né? É bem utópico. Não adianta nada a ONU falar temos que acabar com, sei lá, a desigualdade de gênero no mundo. Não fazer porra nenhuma para isso, né? No meio ambiente isso também você tem então as metas específicas, né? Metas que vão se juntando a outros protocolos, como o protocolo de Kyoto, por exemplo, né, que foi assinado aí na mesma década, né, que se comprometia aí os países então a reduzirem suas emissões de gases de estufa. Próximo aula a gente vai falar um pouquinho de aquecimento global para relembrar essa questão, mas é justamente buscando combater isso aí, né? O que é muito importante falar na Eco 92, galera, é que além dessas metas furadas, ela lançou a ideia de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. E esse conceito ele é muito importante. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é, o ser humano não vai conseguir viver sem a natureza, óbvio. Ele não tem como criar tudo em laboratório, sei lá, ainda. Então, ele precisa tirar recursos da natureza, fato. A questão é, como tirar recursos da natureza de maneira consciente, racional, pensando que o recurso é finito, se eu usar demais ele vai acabar. Então, como que eu uso ele racionando conscientemente para que esse produto não acabe, né? Para que a natureza consiga repor esse produto, né? Como a gente fala da água. A água ela é, entre aspas, renovável. Se o ser humano gastar mais do que a gente consegue pensar, do que a água consegue repor, um dia ela acaba. Qual que é o debate sobre sustentabilidade? E aí vai depender muito também do vestibular que você está encarando. Um Enem, galera, ele gosta desse termo como um todo. Sustentabilidade, ponto. E aí ele vai te perguntar, por exemplo, exemplo de prática sustentável. Como a gente viu quando a gente falou de água lá, de hidrogeografia. É, por exemplo, a água de reuso, tudo bem? É irrigação por gotejamento na agricultura. Isso é sustentabilidade, porque você continua consumindo água, porém, muito menos. Você reaproveita a sua água da chuva para lavar a calçada, você gasta muito menos água na agropecuária e por aí vai. Agora, um exercício melhor elaborado, tipo uma FUVEST, por exemplo, ele vai querer que você debata essa ideia. Por quê, galera? Será mesmo que a gente consegue alcançar um desenvolvimento sustentável para toda a humanidade, dadas as questões consumistas, de desigualdade, etc., que temos no mundo hoje? Aí que está o debate. Será que realmente, no nível que a gente está, todo mundo só parar de, sei lá, consumir água um pouco e um outro produto, será que vai ser suficiente para salvar o planeta? É esse que o debate tem que ir mais fundo. E aí sim que essa questão tem que ser refletida. De fato, gente, o conceito de sustentabilidade ele é bonitinho, né? E ele serve muito para algumas empresas usarem isso como chamado discurso verde. É porque a empresa transnacional X é sustentável. Eles usam água de reuso. A embalagem é reciclada. Dá a ideia que a empresa está fazendo uau para o meio ambiente, quando na real não é tanto assim. Isso também serve para as pessoas. Olha, Bruno, eu sou sustentável. Eu fecho a torneira quando eu escovo os dentes. Eu economizei tempo no banho, de 15 para 12 minutos. Não, galera. Sustentabilidade tem que ser um estilo de vida muito maior do que isso. Repito, será que vai ser alcançado? Provavelmente não, mas aí que reside o debate, tudo bem? Aí você, isso pode entrar até numa questão aberta, até numa redação. Aí você entra por A mais B, pontos positivos e contrários aí a essa possibilidade da sustentabilidade. Porém, o conceito como um todo ele também é cobrado. Então, o que é sustentável? É você usar aquele recurso, porém muito menos, mas de maneira radical. Bruno, eu nunca mais vou usar carro, nunca mais. Mas eu vou sempre usar bicicleta em Rio Claro, não importa que vai ser lá na PQP do Bom Sucesso, vou de bike. Isso pode ser considerado como sustentabilidade. Tudo bem? Bruno, eu nunca mais peguei uma sacolinha plástica na minha vida, sempre é retornável. Já é mais sustentável aí.
já avança um pouquinho mais, mas é necessário mais coisas, mais coisas, mais coisas. Uma mudança geral da conscientização da população, o que ainda demora muito. Em 2012, teve a Rio+20, 20 anos depois. Foram colocadas novas metas, claro, porque basicamente nada deu certo daqueles 20 anos, né? Ficou também um pouquinho nesse impasse de quem era o responsável. E a necessidade qual que é? Conscientização das pessoas. Ainda vê-se isso muito forte. Beleza, gente? Dúvidas por enquanto? Suave. 11 horas nós voltamos então. Aí a gente continua, quem tiver alguma dúvida, coisa assim, eu dou um resgate aí. Deve dar tempo de acabar tudo na próxima aula. Fechou? Até daqui a pouco então, galera. Boas aulas para vocês, até mais tarde. Falou!